Resumo da novela Terra Prometida, capítulo de sexta-feira, 15 de março de 2024. Por favor, pessoal, se você é novo e é inscrito no canal, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho para sempre o YouTube te avisar quando eu publicar um vídeo novo. Nesse capítulo, Camir e Ravenna ficaram surpresos e comentaram por que alguém é tão tolo de ajudar Ula a fugir num reinado tão em outro patamar, e que isso é uma coisa muito grave. Então, Jorge diz que não foi ele que fez aquilo e que ele nunca iria fazer, deixando Camir sem dúvidas nenhuma que não foi ele também. Camir diz que o culpado tem que ser condenado à morte e que tem que ir para os braços de Dragon. Enquanto Aruna fica muito triste e preocupada e comenta com Ioná, com medo de Josué pensar que quem vestiu o uniforme mascarado foi ela. Ela diz: Ioná, eu estou com muito medo. Enquanto Iru está preso, ele vai implorar para os deuses hebreus lhe ajudar. Então Iru comenta consigo mesmo que está tendo muitas dores e que pede socorro ao seu Deus e que não aguenta mais viver em uma masmorra. Ele levanta suas mãos para os céus e diz: meu Deus, eu te entrego minha vida, Pai, em tuas mãos. Me ajuda, Deus. Eu pequei contra meu pai. Ele lembra da cena que seu pai disse que ele tem muito orgulho e que só queria agradar-se a ele, e que não pensou nos conselhos dos seus pais. Iru se arrepende amargamente e implora perdão a Deus. Enquanto na tenda de Caleb, ele comenta com Josué que ele pretende ir à noite mesmo para salvar Iru. Então Josué diz: mas se tantos guerreiros não conseguiram, como você vai conseguir, Caleb, entrar dentro do palácio sem ser percebido e sem ser reconhecido? Caleb diz que vai se fantasiar de Adonisedeque e que vai dar tudo certo. Josué fala para Caleb que ele é espetacular e que sua ideia é genial, deixando Caleb muito feliz. Os dois se cumprimentam e ele diz boa sorte. Adonisedeque comunica ao seu soldado que precisa ir a Ai imediatamente, porque fica impressionado com a vitória deles contra os hebreus. Enquanto na tenda de Mara, algo chocante irá acontecer, porque ela dirá. Enquanto isso, o seu marido diz que não quer nem ouvir sobre Acã, aquele ganancioso, e que por causa dele 36 homens foram mortos, deixando Mara sem nem palavras para ela dizer. Enquanto isso, aparece Eloy. Mara fica mais ainda furiosa e fala que agora sim apareceu aquele imprestável. Tá na hora de eu dizer umas boas. Então Ioná diz para eles pararem de brigar naquele mesmo momento. Eloy não gosta de nada e chama sua esposa para ter uma conversa particular. Enquanto Ioná diz o que é que ele pensa em fazer. Ele diz que tem que sair daquela tenda e que se sente um inútil, porque sua mãe só lhe rebaixa a todo momento. Ioná diz que não, ele diz que sim, que eles são de maiores e que são casados e que precisam ter uma tenda só para eles dois. Eloy ainda diz para Ioná que ele está sendo muito humilhado toda vez. Adonisedeque comunica a todos que naquela mesma noite irão a Ai para conhecer o reinado tão valioso e que até acabou com os hebreus. Sua filha diz que tem alguém lhe incomodando e o rei manda que aquele homem seja preso na masmorra naquele mesmo exato momento. Enquanto isso, sua filha conversa com seu pai e diz que não está se sentindo bem com a presença de outro guerreiro ali. Enquanto isso, Adonisedeque conversa com o seu soldado e diz para ele que tem que ir preparados. Enquanto Caleb diz para sua família que precisa imediatamente para salvar Iru e ele tem que ir em Ai fantasiado de Adonisedeque. Sua filha sorri do seu pai e diz que não tem condições e que ele nunca que irá. Akissa fala a seu pai que não vai dar nada certo. Enquanto Eloy aparece na tenda de Caleb e com um sorriso no rosto diz que irá ajudá-lo também. Enquanto
Samara fala para sua mãe e diz para ela que essas horas da noite Aruna já terminou com Josué e que finalmente Josué é dela. Aruna, preocupadíssima, vai até a tenda de Josué e diz: Josué, eu sei, meu amor, que você está triste, porque você pensa que foi eu que usei aquele uniforme mascarado. Josué olha para ela e diz: não, eu sei que não foi você, e os dois acabam se beijando. Aruna diz a Josué que ele é um homem muito maduro e que ela pede perdão por ela ter pensado aquilo dele. Ele fala que não tem problema, que todo mundo erra. Enquanto Pedael sabe do plano de Caleb. Caleb irá contar a Pedael e seus filhos sobre o plano de invadir Ai para salvar Iru. Enquanto isso, eles acham uma ideia fantástica e diz que nenhum saltimbanco chega perto da sua ideia. Enquanto Camir está no seu reinado e convida Ravena para ser a nova rainha ao seu lado, deixando Melina muito furiosa com a decisão. Melina irá tentar se vingar dos dois e os sinais deles serão trágicos. Enquanto isso, Melina olha com um olhar muito furioso ao saber que eles são os assassinos e que merecem ser presos e mortos. Enquanto Yusuf bate palmas, já Jorge não gosta de nada e fica com um olhar de raiva. Já Samara sorri muito alto com sua mãe e diz que Aruna vai fazer tudo o que elas mandar. E diz que ela vai ser escrava. Nesse momento, Aruna aparece. Samara não gosta de nada ao ver o sorriso no rosto dela. Então Samara pergunta a Aruna por que ela está tão feliz. Então Aruna diz a Samara que Josué disse para ela que não foi ela quem usou o uniforme do mascarado. Enquanto isso, Samara vê que seu plano dá errado e começa a chorar. Aruna fala para Samara: por que, Samara, você está chorando? Ela diz que é de emoção. Falciane sai do seu quarto, irá conversar com sua mãe e dirá para ela: mãe, o plano deu tudo errado, foi de água para baixo. Josué sabe que não foi Aruna que vestiu as vestimentas do mascarado. Eu estou perdida completamente, eu não sei o que é que eu vou fazer. Enquanto Melina confessa para Najara que irá se vingar de seu pai e de Ravena e que nada irá impedir isso. Já Raabe conversa na sua tenda e diz para seu irmão que Deus irá trazer seu pai de volta, que precisam ter fé. Cadê, gente, a fé de vocês? Raabe se tornou uma mulher maravilhosa e uma mulher de muita fé. Então todos oram e pedem para que Deus os ajude. Já Pedael, Otiniel, Eloi, Caleb estão nos preparativos, estão se arrumando para sair para Ai, para assim salvar Iru. Pedael diz que o uniforme está perfeito e que a ideia é genial. Enquanto isso, Camir conversa com Ravena e eles se preparam para fazer o ritual. Só que uma coisa acontece. Então Jorge esquece das palavras para fazer a cerimônia. Ravena pega uma tocha e também Camir e acendem a chama de Dragon. Enquanto isso, Camir manda que Jorge naquela mesma hora lembre das palavras, porque senão vai cortar sua cabeça. Ravena diz: calma, meu amor, é porque ele está emocionado. Então ele começa a fazer a cerimônia e diz: grande Dragon, agora mesmo iremos celebrar a cerimônia da grande Ravena, a mulher do fogo, a nova rainha de Ai. E o poeta Camir, o poeta, o rei de Ai. Da agora por diante, eles vão governar Ai. E o fogo se acende mais e mais, deixando Melina frustrada, sem poder fazer nada e que se sente vergonha daquilo. Enquanto isso, Otiniel fala com Talmal e diz para ele que irá se despedir dele, porque irá salvar o seu amigo em Ai. Talmal diz que está sendo muito bem cuidado ali e que agradece ele por tudo. Então Abel aparece na tenda de Kemuel e pede e diz a Samara que marquem logo o casamento. Samara fica em choque e diz que vai fazer de tudo para não se casar com ele, enquanto Aruna está feliz com Josué. Já Rune e Livana estão felizes com a sua recuperação. Seu pai convida Rune para ir ao acampamento se divertir um pouco.
Já Kemuel conversa com Leia e diz que Samara não quer nada com Abel e que ela está planejando algo, deixando Leia em choque. Enquanto nesse capítulo também, Zaqueu diz a Shaya que as armas que Tobias lhe deu estavam sabotadas e que duvida muito porque quebrou fácil. Já Zaqueu também comenta que Yusuf colocou sua espada e quebrou como uma pena. Tobias diz a Samara que precisa logo se vingar de Zaqueu, porque senão vão descobrir que ele está fingindo que se arrependeu. Enquanto Ula está perto do acampamento hebreu e encontra água e bebe e sacia sua sede, e diz que não sabe o que vai fazer de agora para frente e que ela está perdida, mas Deus está com ela. Enquanto Caleb chega ao reinado de Ai disfarçado de Adonisedeque, então Melina descobre que ele é o pai de Iru. Melina fala para eles ficarem tranquilos, que ela sabe que ele é hebreu e que é o pai de Iru, e que ela irá ajudar na fuga de Iru e do senhor Orias, que também foi preso e que ele é hebreu, deixando Caleb em choque. Na noite seguinte, Melina irá conseguir com Caleb salvar todos. O carcereiro começa a cochilar e acorda com barulho. Melina diz que está sendo ameaçada por o rei Adonisedeque e que ele diz que tem que soltar agora os dois presos, Iru e o senhor Orias. Iru é libertado, então os hebreus fantasiados de Adonisedeque, o rei de Jerusalém, conseguem fugir. Yusuf descobre tudo após o carcereiro dizer que foi enganado. E eu já te adianto em detalhes que Yusuf matará Melina a sangue frio com sua flecha. Melina diz a Iru que está muito feliz, mas algo surpreendente irá acontecer. Yusuf aponta a flecha e acerta Melina. Melina cai no chão morta, mas antes de morrer ela diz que ama muito Iru. Iru chora muito e todos seguem a viagem. Compartilhe esse vídeo, vamos bater 100.000 views. Nesse capítulo, Akan será desmascarado em público após roubar spoilers condenados de Jericó. O vilão será desmascarado em frente a todos os moradores de Gilgal. Akan, sem saída, revela para Josué e todos como foi que houve o roubo dos spoilers que estavam condenados. Josué condena Akan e seus filhos e eles vão pagar por tudo. Eles pagarão por tudo, enquanto no reinado do rei Camir, o novo rei de Ai, Melina fala com Najara. Ela não imagina que Najara é falsa e que conta tudo das conversas dela para Yusuf. Ela abraça chorando Najara e diz que não vai ficar assim. Então Yusuf abre a porta e diz para Melina que foi ela quem ajudou Ula a fugir. Melina diz que não foi ela e que ela gostaria. Os soldados puxam Melina até o trono do rei e dizem que foi ela quem é a culpada e que Ula escapou. Já Yusuf olha com um olhar furioso para Najara, que fica sem entender nada. Melina implora a seu pai e diz que não fez nada e que queria realmente que ajudasse sua mãe a fugir e que ele não vale nada e que ele é um pai muito horroroso e que faz coisas que ela nunca pensou que ele poderia fazer. Yusuf fala para Melina que ela tem que revelar tudo, porque senão vai ser pior para ela, né, senhor Camir, o nosso rei magnífico. Camir levanta do trono e diz para sua filha que se ela não falar a verdade, vai ser pior, que vai ser na dor e vai ser 50 chibatadas. Melina não aguenta e desafora seu pai e ele dá um bofetão muito grande. Olha o que o pai de Melina fez com sua própria filha. Deu outro bofetão nela e ameaça ela ainda dizendo que se ela for ignorante mais com ele, ele vai fazer muito pior e que ele não considera ela como ninguém. Ela diz que não fez nada, que Dragon é testemunha, enquanto Ravena diz: para, Camir. Então, se ela está dizendo, vamos lá, Dragon não mente. Eu vou falar com Dragon e ele vai revelar quem realmente ajudou Ula a fugir. Então, Melina chega e quem leva ela é Jorge. O Jorge fala para ela que foi ele quem ajudou sua mãe a fugir, deixando Melina em choque. Ela pergunta o porquê que ele fez isso. Ele descobriu
porque Ula não teve nada a ver com a morte, que foi condenada por culpa de Ravenna e Camille, enquanto Ula é salva por Jorge e abraça pela última vez Melina. Ula está com o objetivo de fugir dali para que não morra. Jorge salva sua vida, então ela se despede de Melina dizendo que a ama demais. Enquanto isso, no julgamento de Acã e seus filhos, Josué manda que Otiniel e Salmão vão buscar o spoiler condenado de Jericó na tenda do vilão. Eles pegam uma capa muito belíssima e luxuosa e várias joias e jogam no chão. Então Josué diz: você merece morrer com seus filhos. Você desobedeceu a ordem do nosso Deus e por isso nosso Deus irá te perturbar de agora para frente. Acã diz: clemência, meu senhor, clemência. Não foi porque eu quis. Josué: eu posso arrumar o tanto de ouro que vocês precisarem, dou a cada um. Josué pega o vilão pela cabeça e diz: nada, Acã, nada o que você vai fazer pode mudar isso. E ele diz que se for para morrer tem que morrer como homem. Acã e seus filhos são levados para morrer apedrejados. Enquanto isso, Ula conversa com Melina e diz o porquê ela não quer fugir, se ela tudo o que ela queria. Melina diz à sua mãe que precisa salvar Iru, porque ele a salvou e ela é muito grata. Jorge avisa que elas precisam se abraçar logo e se despedir para que Ula foge enquanto há tempo. Ele diz: vamos, Ula, agora, vá embora agora para fugir. Enquanto na tenda da Dona Zaira, aparece 6 soldados à procura de Ula e diz para Zaira que precisa encontrá-la imediatamente. Ula, graças a Deus, consegue fugir de um marido péssimo, o Camille, o traidor. Ula foge e finalmente ela vai ter uma nova vida. Enquanto Ravenna pergunta a Dragon e faz suas chamas para que Dragon revele quem ajudou Ula a fugir. Ravenna vê algo esquisito, enquanto Josué leva Acã e seus filhos para serem apedrejados perto do tabernáculo. Josué diz: Acã, você traiu nosso Deus e por isso Deus irá te perturbar da agora para a frente. Acã zomba de Josué, dizendo que ele nunca fez como um líder deve fazer, enquanto Ravenna pergunta a Dragon quem foi que ajudou Ula a fugir. Dragon não responde por completo, mas diz que foi um homem. Então Melina fica livre das acusações. Enquanto o julgamento de Acã e seus filhos, Caleb diz que ele não obedeceu à ordenança do Senhor e que por isso eles vão morrer apedrejados. Salmão fala que nem na morte eles provam que estão arrependidos, enquanto Ravenna vê algo estranho e diz que Dragon revelou e que diz que foi um homem. Camille diz que nunca revela a cena toda, enquanto Acã é desmascarado e vai pagar por tudo junto com seus filhos, após ter cobiça e não obedecer o que Deus falou, que não era para ter pego os spoilers condenados de Jericó. E eu já te adianto em detalhes que seu fim será trágico e que ele pagará por tudo. Ravenna diz a Camille que infelizmente Dragon não revelou quem é a pessoa, o nome, e que é um homem, e que está entre eles. Enquanto Melina diz: tá vendo, pai? Não fui eu falei. Melina se escapa, então seu pai manda ela sair imediatamente. Enquanto no julgamento, Melquias e Gibá não se arrependem, pior Acã. Enquanto Arauto chega na casa de Tileia e dá um abraço nela, os lagartinhos falam que Arauto só está ali por causa dela, e ele diz: não, crianças, eu vim por causa de vocês todos. Kira não gosta de nada e fica muito triste, porque queria que o pai dela é quem tivesse com Tileia. Enquanto isso, Arauto diz para Kira que quer falar com ela em particular, mas que pode ser ali mesmo. Ele fala que tentou ajudar o seu pai. Ele diz que Jorge foi um guerreiro, um homem bravo, e diz que foi um pai exemplar, e que ele fala e relembra a cena que o rei Durgal
iria atirar uma flecha nele e que ele disse: Arauto diz tudo sobre a cena que teve no passado que o rei Dougal ia matar o pai dela, da Kira, e que ele tentou salvar ele, mas porém que o rei escolheu matar foi o seu pai. Infelizmente não deu certo o seu plano, mas que ele tentou e que isso é o que é importante e que quer ser um homem bom e ajudar todos eles e formarem uma família e ser feliz. Kira se emociona, está em lágrimas. A garota fala: Arauto, eu gosto muito de você. Você tentou salvar meu pai, que coisa boa. Então todos estão emocionados com a história que Arauto contou. E que ele disse que já foi prisioneiro na masmorra com seu pai e que tentou salvar sua vida. Então ele diz: vocês parecem meu mundo, o universo, a minha família maravilhosa. Kalu fala: não fala assim, que senão eu choro. Enquanto isso, Arauto diz: eu amo muito vocês. Todos abraçam, enquanto Arauto fala para Kira. Arauto pergunta para Kira se ela aceita que ele se case com Tileia, sua mãe. Ela diz sim, bobo, e sorri e dá um abraço muito feliz. Contudo, enquanto isso, Josué está no julgamento de Akan e diz, e manda Makir atirar a pedra naquele momento. Todos os moradores de Gilgal começam a dizer: traidor, traidor, merece a morte sim. Enquanto isso, Josué ordena novamente: faz assim, pode jogar a pedra. Makir joga uma pedra enorme que acaba perfurando a testa de Akan e fura e começa a sangrar. Akan diz: Josué, maldito Josué, maldito. Josué começa a sair com Caleb e ordena que todos comecem a jogar pedras. Então Akan e seus filhos são mortos apedrejados, e o seu pecado da cobiça e da ganância termina em um final terrível. Infelizmente, não era o que Deus queria, mas eles desobedeceram Deus. Enquanto Makir diz que tem que queimar tudo que era de Akan e seus filhos, e eles são enterrados por cima de pedras, e que Josué fala que ali será chamado o Vale de Acó, o Vale de Tristeza, que significa Acó, significa tristeza. E todos ficam chocados com toda a cena, e ao descobrir tamanha ganância de Akan e seus filhos. Já Aruna fica triste e comenta com Yoná, que pensa que Josué irá pensar que quem vestiu o uniforme foi ela do mascarado, enquanto Leia e Samara chegam na tenda de Aruna e diz para ela que nesse momento era para ela estar com Josué, incentivando, dando forças a ele e não se murmurando ao tempo todo com falsidade. Enquanto nos próximos capítulos, Yusuf diz que Ula fugiu e que ele não cumpriu o que ele disse. Camir fica furioso com a notícia e diz que já era esperado isso. Já o que vai acontecer é que Ula vai ficar nas garras de Adonisedec, mas ela será salva por Abu, que irá libertá-la, ela e Aruna, nos próximos capítulos. Aruna se preocupa porque pensa que Josué está triste com ela, e Yoná diz que jamais Josué ficará triste com ela, porque os dois se amam e ele acredita nela 100%. Aruna diz que vai tentar falar com ele. Adonisedec pergunta ao seu soldado se ele sabe notícias e que Ai realmente venceu os hebreus. O soldado fala para Adonisedec que sim, Camir faz um pedido chocante durante uma cerimônia em frente a todos e diz que precisa de uma nova rainha e convida Ravena, deixando Melina em choque. Melina promete vingança a seu pai. Camir anuncia a todo o povo que a nova rainha é Ravena e que esperou por aquele grande momento e que tem que ter uma nova aliada no reinado de Giai. Enquanto isso, a mãe de Raabe conversa com o seu filho e diz o porquê que ele não come. Ele diz que está preocupado com seu pai, porque se tiver outra guerra. Enquanto Melina garante a Najara que irá se vingar de seu pai e que ele é um monstro. E muito mais. Compartilhe esse vídeo, pessoal, e por favor não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar muito esse vídeo. Vamos atingir
100 mil visualizações e eu conto com a ajuda de vocês. Após o plano de Samara dar errado, sua mãe diz que ela tem que se casar com Abel, porque ele merece que fez o que ela pediu. Ela chora muito e diz que nunca e que vai dar um jeito de se livrar. Se você gostou do vídeo, comente qual nota você dá para a novela e de qual cidade você está assistindo esse capítulo.